Oi, pessoal! Muitas mães ou muitos familiares me perguntam: Jane, como que eu sei o momento certo de internar meu filho ou meu ente querido? Ou então a pergunta, né? Será que precisa mesmo de passar por uma internação? Será que precisa ficar lá 6 meses, 9 meses dentro de uma clínica, passando por esse processo de internação? Será que precisa mesmo? Né? Muitas vezes eles ficam em dúvida se realmente o seu ente querido está precisando passar por uma internação. A internação vai depender muito do nível de dependência química da pessoa, né? do indivíduo. Nem todo mundo precisa de internação. Tem gente que com um tratamento ambulatorial ou com uma terapia adequada consegue ter o controle, né, do uso. Mas é preciso saber identificar quando é o momento de passar realmente, né, de tirar ele dessa compulsão e colocar ele numa clínica para fazer um tratamento mais sério, mais severo, para ele poder se libertar aí, pelo menos da compulsão, né? Fazer uma desintoxicação e tudo mais. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre alguns sinais e dar algumas dicas de quando é que você já precisa de ficar alerta, prestar atenção, observar, porque já é o momento de internar, né? Então é importante você saber identificar esses sinais. Vamos lá. Primeiro sinal, eu anotei aqui, viu, gente? Primeiro sinal, ele muda completamente a sua rotina em função da droga. Ele muda totalmente a sua rotina, ele deixa de cumprir horários, né? Ele atrasa para ir para a escola ou para a faculdade, atrasa para ir para o trabalho ou falta do trabalho. Ele começa a mudar o comportamento dele em relação às responsabilidades que ele tinha, né? E agora não tem mais. Então ele começa a mudar o comportamento dele, ele começa a mudar a rotina dele. Um segundo sinal, ele não consegue mais conversar com a família e nem olhar nos olhos. Isso é muito comum, isso é um clássico, assim. Quando você resolve conversar com ele, principalmente em relação à conversa, ela é direcionada para esse tema, ele não te olha nos olhos, né? Você vai conversar por que ele atrasou, por que ele não chegou no horário, por que deixou de fazer alguma coisa, ele não te olha nos olhos. Normalmente ele olha para baixo ou então ele evita conversar. Isso é muito comum também, é um sinal que já é preciso ficar atento, né? Terceiro sinal, ele passa a mentir com frequência e suas mentiras se tornam cada vez maiores. Esse né, eu falei que o segundo era um clássico, mas esse acho que é um clássico maior ainda, muito mais comum. A mentira, né? Ele passa a mentir com frequência e suas mentiras se tornam cada vez maiores. Ele começa a mentir para tudo, ele começa a mentir, uma mentira atrás da outra e ele viaja nas mentiras e as mentiras começam a ficar cada vez maiores. Ele começa a mentir para conseguir dinheiro, né? Para poder usar droga, mente que tá com fome, que quer comprar um lanche, então ele precisa de dinheiro, mas na verdade ele quer somente usar a droga, ele precisa de dinheiro para usar a droga. Então as mentiras, e são muitas, né? Não dá nem para ficar falando aqui qual o tipo de mentira que ele vai. Todo tipo de mentira ele vai usar para poder conseguir usar a droga, né? Quarto sinal, ele se torna mais agressivo. Você vai falar com ele tá agressivo, ele te dá patada, ele não responde, ele passa, né, você não reconhece aquela pessoa que muitas vezes era dócil, era amável, a pessoa começa a ficar agressiva, dá resposta agressiva, tem atitudes agressivas, né? Então é muito fácil de identificar esse momento. Quinto sinal, ele passa a não ter mais cuidados consigo mesmo. Ele deixa de tomar banho, ele deixa de escovar dente, ele não penteia o cabelo, não se preocupa em cortar o cabelo, ele não se preocupa em trocar de roupa, né? Se não toma banho, muito menos trocar de roupa, né? Então, ele deixa de ter cuidados com o próprio corpo. E muitas vezes ele passa dias, né, sem tomar banho. Sexto sinal, ele emagreceu muito.
Ele emagreceu muito, mas muito mesmo. Ele perdeu muitos quilos, porque ele não leva mais uma vida saudável. Ele não dorme direito, ele não come direito, ele não se alimenta. Então ele está longe de levar uma vida saudável. E ele só usa droga, ele não quer comer, ele quer usar drogas. Então ele vai emagrecer muito, ele vai perder muito peso. Sétimo sinal, ele passa a ficar dias fora de casa. Quem já não viveu isso? Né? A pessoa fica 2 dias, 3 dias, uma semana fora de casa, invernado nas drogas. Ele tem vergonha de voltar para casa. Né? Nos poucos momentos de lucidez que ele tem vergonha de voltar para casa. É muito mais fácil para ele ficar na rua, né? Até para o uso fica muito mais fácil, porque ele pode compartilhar a droga com outras pessoas. Então ele evita de voltar para casa. Ele tem vergonha de encarar os familiares, né? Porque ele fica incomodado. 8º sinal, ele pode cometer crimes em nome do vício. Ele começa a roubar, assaltar, para conseguir dinheiro para sustentar o vício dele. 9º sinal, ele aparece somente para pedir dinheiro para comer. Depois de muitos dias na rua, ele vai voltar. Mas ele vai voltar para comer, né, para recarregar as energias, ele vai buscar reservas e para pedir dinheiro ou para conseguir dinheiro de alguma forma ou conseguir alguma coisa que ele possa trocar pela droga dentro de casa, né? Ele volta para casa para recarregar as energias, buscar reservas e para conseguir alguma coisa que ele possa trocar por droga ou conseguir dinheiro, ou conseguir algum objeto dentro de casa para ele trocar por droga. Então, esses são alguns sinais de que o seu ente querido já está precisando de internar, ele precisa de internar, né? Ele já está chegando assim no nível mais baixo, mais profundo da dependência química. Então, ele precisa de ajuda e ele não vai ter condições psicológicas, emocionais para buscar essa ajuda sozinho. Ele vai precisar de você. Ele vai precisar da sua ajuda, do seu apoio. E muitas vezes a família está tão necessitada de apoio e de ajuda quanto o dependente químico. Então, é preciso também saber identificar qual é esse momento, né, de ajudar o dependente químico e também se ajudar a família. É importante que os dois façam o tratamento. Enquanto o dependente químico está lá numa clínica, internado, fazendo o tratamento, os familiares estão aqui de fora também se tratando, também se cuidando, também tratando do emocional e do psicológico deles, né? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esquece de se inscrever, de compartilhar os vídeos para que mais pessoas possam receber essas informações. Um grande beijo, um abraço e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.